a aparência de Miguel, segundo a Bíblia, segundo o que está escrito, não é? Muita gente sabe que o que se fala sobre Miguel, que está escrito no livro de Judas, fala sobre ser ele um arcanjo. Um arcanjo. Mas além do livro de Judas, não se ouve falar que Miguel é um arcanjo. Primeira vez que se ouviu falar sobre Miguel, o que há referência sobre Miguel, foi Daniel. Várias vezes no livro de Daniel vem a aparência de Miguel. E mesmo Daniel fala que Miguel é o príncipe, é o responsável por Israel, pelo povo de Deus. Até os dias de hoje, batalha pelo povo de Deus, até o fim dos tempos. Mas Daniel teve uma visão sobre a aparência de Miguel, mostrando aqui que Miguel não é um querubim. E até tempos atrás, meditando sobre a palavra de Deus, até eu pensava, porque não poderia ele ser um arcanjo e batalhar contra Lúcifer. Eu pensava que ele era um outro querubim. Mas o que dá a entender aqui, sobre a visão de Daniel, e também o que está escrito lá em Apocalipse, que eu já tinha lido quando fiz o estudo do Apocalipse, isso encontra, não é, o estudo completo sobre o Apocalipse, ali nos Segredos da Alma 7, no YouTube, que se chama Profeta do Apocalipse. Quem quiser encontrar e ouvir os estudos sobre o Apocalipse, poderá encontrar no YouTube. Segredos da Alma 7, não é? Lá está o estudo completo. E fala, lá em Apocalipse também, da aparência de Miguel. Mas primeiro foi descrito por Daniel, numa visão. Ali em Daniel 7 e no versículo 13, você pode confirmar também na sua Bíblia, para que ninguém diga que eu inventei o que está escrito. É só você meditar. É meditar no que está escrito. Aqui vai o capítulo e o versículo. É só você juntar as peças e raciocinar para entender as Santas Escrituras, para que ninguém vos convença ou vos engane. Daniel diz assim no capítulo 7, versículo 13: na minha visão durante a noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Quer dizer, alguém semelhante ao nosso Senhor Jesus. E nós sabemos que o Senhor Jesus não tem asas. O Deus Altíssimo não tem asas. Está escrito a aparência do Senhor Jesus logo na primeira página do Apocalipse, do livro do Apocalipse. E todos sabem disso. E depois a aparência do Deus Altíssimo também. Não tem asa. Então, sabemos que ali no livro de Judas, que é um capítulo só, fácil de qualquer pessoa encontrar, diz que Miguel é um arcanjo. Mas os arcanjos têm asas. Aqui tem uma descrição de Miguel. E fala, na minha visão durante a noite, diz Daniel, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Por quê? Porque este ser semelhante ao nosso Senhor Jesus, ele não tem asas para voar. Como as nuvens no céu é um meio de transporte, então ele veio descendo
através sobre uma nuvem e se aproximou do ancião de dias. E todos sabem que o ancião de dias é o nosso Senhor Jesus. E foi conduzido à sua presença. Depois, lá em Apocalipse, fácil de encontrar, Apocalipse 14, que fala sobre a colheita e a ceifa, diz assim, Apocalipse 14, verifique. Olhei e eis que diante de mim havia uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Eu sei que isso confunde muita gente e não consegue um entendimento sobre este capítulo do Apocalipse 14. Este ser novamente que surge, escrito aqui na Bíblia, é Miguel. Essa é a aparência de Miguel. Miguel aparece depois, ali no fim do capítulo do livro de Daniel, logo no capítulo 12, o último capítulo, não é? E vê-se que Miguel é um príncipe. E mesmo Daniel já tinha dito, Miguel, um dos primeiros príncipes. Então mostra que Miguel não é um querubim e também não é um arcanjo. Teve, se calhar, Judas o conhecimento de que Judas e Miguel é um arcanjo. Mas várias vezes diz aqui na palavra de Deus que é um príncipe. O Senhor Jesus é um príncipe, é o primeiro príncipe. E este ser, não é, alguém semelhante ao Filho do Homem, que é Miguel, também é um príncipe. Talvez, não é, seja o segundo ou terceiro ou quarto, a gente não sabe. Talvez o segundo a seguir ao nosso Senhor Jesus. Creio eu que Miguel é o segundo. No céu, após o nosso Senhor Jesus. Porque Daniel teve essa visão, disse, na minha visão durante a noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu, que se aproximou do ancião de dia que estava o quê? Assentado no trono. Quer dizer, Miguel veio até o Senhor Jesus e ele é semelhante. Então mostra que Daniel não tem asas. Ele é semelhante ao nosso Senhor Jesus e é um príncipe. Por isso é que Deus enviou a Miguel para batalhar com Lúcifer. Só um príncipe podia batalhar com um querubim e o vencer. Por isso que não foi necessário o Deus Altíssimo enviar o nosso Senhor Jesus, porque seria suficiente Miguel para derrotar e expulsar a Lúcifer do céu. Eu sei que isso faz confusão, porque muita gente, na sua cabeça, pensa que Miguel tem asas, não é? Mas isso é uma revelação da palavra de Deus. Não é uma revelação que a pessoa teve uma visão, ouviu alguma coisa, é o que está escrito. A revelação da palavra de Deus é que Deus nos mostra o que está escrito. Deus nos revela o que está escrito, não é? Porque a palavra de Deus não é revelação, adivinhação que existe dentro das igrejas. Algo satânico. Toda a igreja que tem revelação diz que Deus me falou, ou o Espírito me falou isto aqui. Isso é obra de Satanás. São igrejas, não é, que não são usadas pelo Espírito Santo. Não é? A revelação é o entendimento da palavra de Deus. É isso que o Espírito Santo nos traz o conhecimento. Então, mostra que claramente que Miguel não é um querubim e tampouco é um arcanjo, porque a sua aparência aqui não tem anjo, não tem asas. Além da gente saber que Lúcifer também era um príncipe. Mas este príncipe aqui está descrito. Como a aparência de Lúcifer, enquanto ele era querubim,
tinha sua aparência, e também os 4 querubins descritos por Ezequiel têm a aparência de um querubim que tem asas. E aqui, este ser que esteve na visão de Daniel é Miguel. Com certeza é Miguel, porque também ele aparece em Apocalipse. É o mesmo ser que o próprio Miguel viu por mais 2 ou 3 vezes. Aqui fica claro essa descrição. E é Miguel que virá no fim dos tempos. Quando se dará, aqui quando fala, ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice na mão, que ele veio para ceifar. Isso fala do segundo arrebatamento. No fim dos tempos. O primeiro arrebatamento é a volta do nosso Senhor Jesus, que se dará na abertura do 6º selo. Só quando o Senhor Jesus, ele mesmo, abrir o 6º selo, é que se dará a volta do Senhor Jesus. É o que está escrito lá em Apocalipse. E também em Mateus 24. O próprio Senhor Jesus é que fala sobre isso. A mesma coisa que está escrita na abertura do 6º selo, também está escrito em Apocalipse 24, mostrando que o nosso Senhor Jesus só voltará na abertura do 6º selo. Isso está escrito, é só juntar uma coisa com a outra. É só você abrir a sua Bíblia e confirmar o que eu digo agora. Porque não é invenção minha, é o que está escrito. A volta do nosso Senhor Jesus. E também essa volta do Senhor Jesus já foi dita pelos profetas. É só você ir em Ageu. A volta do nosso Senhor Jesus será um dia de trevas. Estará um dia claro como hoje e escurecerá. Isso está escrito lá em Apocalipse. E também em Mateus 24. E todo olho verá. Por quê? Porque o Senhor Jesus verá como um relâmpago. As pessoas vão ver o relâmpago, mas não vão ver o nosso Senhor Jesus. E verá com ele todos os anjos, para arrebatar a sua igreja, que são as pessoas que têm o Espírito Santo. Porque os que não tiverem o Espírito Santo na volta do nosso Senhor Jesus, que é a abertura do 6º selo, ficarão, que é o resto da igreja. E depois, irão à busca do Espírito Santo nessa altura, mas não haverá tempo, porque a porta se fechará. Por isso é que se fala das 10 virgens. O Senhor Jesus virá unicamente, exclusivamente para buscar aqueles que têm o Espírito Santo, já não falta muito tempo. Nós não sabemos quantos selos já foram abertos. Por quê? Porque quando você lê o Apocalipse, não há uma ordem cronológica da volta do Senhor Jesus. Podemos ver que as almas que estarão debaixo do altar, que irão morrer na grande tribulação, mas a grande tribulação começa após a volta do nosso Senhor Jesus, que é a abertura do quê? Do 6º selo. Mas o que está escrito antes do 6º selo são as pessoas que morrerão durante a grande tribulação. Então, não existe uma ordem. E assim foi escrita o Apocalipse. E o segundo arrebatamento, que muita gente nem sabe que irá existir. Por quê? Porque isso vai existir, não é? Vai acontecer no fim do milênio. Praticamente no fim dos tempos. E é Miguel que virá. No primeiro grande arrebatamento, que é este que nós estamos à espera da volta do Senhor Jesus, que está já às portas, o Senhor Jesus virá com seus anjos e levará. Mas no segundo arrebatamento, é Miguel
que vem com a foice. E esses não ressuscitarão, que está escrito lá em Apocalipse 20. É só você ler o Apocalipse 20, no fim dos primeiros versículos do Apocalipse 20, está lá escrito que os do segundo arrebatamento não ressuscitarão, porque não aceitarão a palavra que será pregada naquele tempo. Mas esse estudo começou com a aparência de Miguel. E Miguel é um dos primeiros príncipes. Miguel não é nem tão pouco um querubim, nem tão pouco um arcanjo, mas um dos primeiros príncipes que foi criado. Talvez o segundo após o nosso Senhor Jesus. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica aqui esse estudo.